Deus entra nessa guerra hoje. Deus entra na sua frente para pelejar com você. Deus entra para te dar vitória. Deus entra na sua vida, porque Ele é Deus, porque Ele é maior. Deus entra para ganhar essa batalha. Deus entra para mudar todo o cenário de dor, o cenário de tristeza, o cenário de tudo aquilo que foi perdido, que foi roubado, que foi arrancado. Assim como Deus foi com Abraão, que antes era Abrão, mas é Abraão, o pai da fé, que ajudou Abraão a resgatar o seu sobrinho Ló e deu vitória. Mesmo Abraão não sendo guerreiro, não sendo de guerra, Deus foi com ele. Assim, amado, será na sua vida, na vida dos seus, será na sua vida, você que peleja, você que luta, você que ora. O lutar nosso é um lutar espiritual e Deus nessa manhã estará aqui falando conosco, nos ajudando nesse dia de quinta-feira, um dia abençoado, mais uma manhã aqui, mais um pãozinho do céu. Quem está aqui hoje, amado, não me conhece, meu nome é Ana Paula, mais um dia aqui abençoado, mais um dia de segunda a sábado, trazendo a palavra e orando aqui com vocês, para que vocês tenham um dia de paz, um dia de restauração, um dia de mudança. Eu vou estar lendo aqui, amado, o livro de Gênesis 14, 14. Ele fala de Ló, o sobrinho de Abraão, que foi levado ao cativeiro. Ló foi levado ao cativeiro porque Ló estava habitando em Sodoma. E houve uma guerra entre 4 reis contra o rei de Sodoma. E Ló, como morava em Sodoma, foi levado a cativeiro. Quando Abraão soube, Abraão se dispôs a ajudar o irmão dele, que também estava nessa situação, e ajudar ao seu sobrinho Ló. E ele se dispôs. Assim, amado, Deus te convida nessa manhã a se levantar pela sua família, a se levantar pelo aquele filho que está desempregado, ou aquele filho que está em situação difícil, nas drogas, em caminhos errados, a se levantar pelo seu marido que está preso a algum vício, a coisas ruins, a se levantar pelo seu casamento, a restauração dele. Às vezes você está aí, está dizendo, aqui acabou, esse casamento não tem jeito, não dá mais, os anos se passou, as coisas se esfriaram, mas Deus te chama hoje, amado ou amada, para se levantar, para dizer, não, vou lutar. O inimigo veio para separar, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Esse é nosso Deus, é um Deus tremendo, um Deus que entra na batalha para vencer. E mesmo Abraão, sem experiência nenhuma, só com a boa vontade, a vontade de vencer, a vontade de lutar pelos seus, Deus foi com ele. Deus deu vitória a ele. Então, aí no verso 14 diz assim, Gênesis 14. Ouvindo, pois, Abrão, que é Abraão, que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e o feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também
as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Querdolaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savém, que é o vale do rei. Então, como diz aqui, na verdade foi o seu sobrinho Ló, que foi preso. Como o pessoal foi à luta com o rei de Sodoma, acabou levando Ló, que morava ali nas proximidades, levou. E o que Abraão fez? Pela fé, Abraão reuniu seus servos, todos ali, criados em casa, que nunca foi de batalha. Mas qual foi o segredo de Abraão? Abraão criou uma estratégia, atacou o povo à noite, se dividiu em grupos, tanto fala que em Dan e em Damasco, ele foi se dividindo e atacando, e Deus dando vitória. Assim é nas nossas vidas, amado. Tem guerra que a gente só vence com estratégia. Tem guerra espiritual, desânimo, tem dia que a gente acorda desanimado, acorda sem fé, mas aí a gente vai colocando estratégia. Meu Deus, vou levantar, vou fazer dessa maneira, vou orar antes de sair, antes de começar meu dia. Isso é estratégia. Se antes você saía sem orar, sem ler a palavra, hoje você já vai tirar um tempinho antes de sair para orar pelos seus filhos, antes que eles saiam de casa, orar pela sua família. Você que é marido, que sai cedo, levanta cedo, ora a Deus, reze, faça a sua conversa com Deus. A palavra orar é falar com Deus. E diga, meu Deus, eu vou para a batalha, eu vou trabalhar, eu vou buscar o pão dos meus filhos, e eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me guarde, eu preciso que o Senhor me livre, eu preciso da tua mão sobre minha vida. Então, assim, quando a gente faz dessa forma, a gente vai criando estratégia diante de Deus. Quando a gente diz, de manhã eu vou buscar a Deus, eu vou pedir proteção a Ele, eu vou clamar que os anjos do Senhor estejam em minha volta, e Deus vai fazendo, vai dando estratégia. Deus vai fazendo assim, que a gente que somos simples, mortais, venhamos a vencer a cada dia. Você que está desempregado, que colocou currículo, já coloquei currículo, não tenho nada para fazer sobre isso. Vou me levantar, vou lavar o rosto, vou me animar, vou olhar algo na internet que possa enriquecer os meus conhecimentos. Vou aguardar a resposta, alguns eu vou ligar para saber se já tem alguma posição. E assim vai indo, você vai criando a estratégia e colocando na mão de Deus. E Deus vai dando a vitória. Aquele filho que eu já não aguento mais, é briga dentro de casa, não. Amanhã eu vou levantar, não vou falar nada, não vou reclamar que ele chegou tarde, ontem à noite. Vou, Deus, levantar, pedir a Deus proteção, vou orar por ele. Aos poucos, durante o dia, vou falando palavras de incentivo, palavras de ânimo, vou tentar de uma forma estar trazendo ele mais para casa, criando situações dentro de casa para que ele fique em casa. E aí você vai criando estratégia diante de Deus. E aí você vence, como Abraão venceu. Abraão com seus criados, não era homem de guerra, era criados dentro de casa, seu servo. Ele foi e venceu a guerra. E o rei de Sodoma se encontrou com ele, depois admirado com tudo que tinha acontecido. E logo depois, só para fechar esse trecho, Melquisedeque abençoa Abraão. Melquisedeque é um homem de Deus, um sacerdote. Ele acabou se encontrando no meio do caminho, se encontrou com esse sacerdote. E olha o que ele falou para Abraão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Rei Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos.
e deu-lhe o dízimo de tudo. O que aconteceu? Nessa passagem, Abraão entregou a Melquisedeque os despojos, que lá na guerra ele pegou as riquezas, ouro e tal, e entregou a esse sacerdote. Por que ele fez isso? Para agradecer a Deus a primícia, agradecer a Deus tudo que ele tinha conquistado. Ele não ficou com tudo, ele deu dízimo, deu uma parte do que ele tinha em agradecimento a esse sacerdote que ele encontrou. Mas o que eu quero falar não é sobre dinheiro, nada disso, que aqui a gente não está aqui para estar pedindo isso, oferta, nada disso. Eu quero dizer assim, Abraão foi grato, esse sacerdote reconheceu que Deus, o Altíssimo, era com ele, porque ele tinha vencido a batalha, e Deus estava com a tua vida. Assim, amado, será na tua vida. Deus irá fazer as pessoas reconhecerem que Deus é com você. Se você anda hoje em vergonha, anda em situação que as pessoas da sua rua, vizinho, diz: olha lá, está desempregado, olha lá, ela está parada. Deus vai mostrar o caminho. Deus hoje vai te dar luz na situação. Seja uma luz para você vender algo, né? Ou você trabalhar para alguma empresa dessa de revendedora ou entrega. Deus vai te iluminar a tua mente, e você que está desempregado vai dizer: vou começar por aqui, vou começar pela fé. Seja você que queira fazer vídeos num canal do YouTube, que está aí indeciso se vai, se não vai, Deus vai te dar força. Eu vou fazer, eu vou começar. Comece com aquilo que você tem em mãos. Comece com seus criados, como Abraão começou os criados. Eu quero dizer, o que você tem em casa. Se qualquer que seja a situação de doença, eu estou com essa situação aqui de doença, o exame deu assim, mas eu vou me levantar, eu vou fazer uma caminhada, eu vou mudar a minha alimentação, comer mais fruta, comer menos gordura, fazer assim, dessa forma, estratégia. Hoje a palavra é: Deus é contigo, Deus lhe dá estratégia, Deus entra no cenário para te dar vitória em qualquer que seja a situação. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, entra nessa situação. O Deus que resgatou Ló das mãos dos reis, que estava contra o rei de Sodoma, assim será na vida de cada um de vocês que está aqui, amado. Então, amado, eu fico por aqui com essa palavra. Irei pedir a Deus nessa manhã pela vida de cada um de vocês. Peço que cada um de vocês que estão aqui curta esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com alguém que não conhece ainda a palavra. Compartilhe, semeie essa palavra de Deus, esse vídeo, para que chegue mais gente. E que não é inscrito, se inscreva, faça parte dessa família. Eu vou estar orando pelo nosso dia, pelo seu dia, que Deus dê uma batalha, uma jornada abençoada, assim como Deus deu a Abraão. Você vai resgatar aquilo que foi perdido, vai dar certo no nome de Jesus. Senhor, Pai amado, nós entramos na Tua presença em oração, clamando, orando, pedindo auxílio ao Espírito Santo para que nos guie, para que nos dê orientação, nos dê estratégia, assim como o Senhor Deus deu a Abraão, que naquela época o nome era Abrão, depois que mudou o nome. Assim como o Senhor deu a estratégia a ele, assim como o Senhor fez ele vencer com os servos dele, com pouca coisa, ele resgatou Ló. E todos viram a vitória de Abraão. Todos viram quanto foi a tua mão ali naquela peleja. Assim, meu Deus, nós te clamamos por estratégia. Dá vitória nesse dia. Nos ajuda nessa peleja, seja qual for, na vida financeira, na vida sentimental, na vida espiritual. Seja qual for a luta, nós vamos vencer. Vá, meu Deus, com essas pessoas. Cada uma delas que estão ouvindo essa oração, siga nessa estratégia da vitória, seja qual for a área, seja a área financeira, seja a área familiar,
seja a área sentimental, seja qual for, meu Deus, dá vitória a teu filho nessa quinta-feira, em nome de Jesus. E você que crê, escreve aqui embaixo, dê legalidade ao Senhor, escreve, assim como Abraão venceu, eu irei vencer essa batalha. Assim como Abraão venceu, eu irei vencer. Aí você coloca em que área você vai vencer. Na área financeira, eu vou vencer a batalha na área financeira. Eu vou vencer essa batalha na área sentimental. E Deus irá te abençoar grandemente. Em nome de Jesus.